Deixe sua Bíblia aberta em Neemias, capítulo 1. E dê a sua atenção de presente antes que a gente mergulhe na palavra. Uma das coisas mais incríveis da palavra de Deus, que eu acho, na minha avaliação, é a possibilidade de nós aplicarmos os seus ensinamentos, os ensinamentos da palavra de Deus, em qualquer área e momento da história humana. Eu acredito, igreja, que somente algo que é divinamente inspirado, somente palavras divinamente inspiradas, poderiam atravessar as eras e manter a sua relevância em qualquer povo, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Esse livro que você tem nas suas mãos, ou pode ser que esteja instalado aí no seu aparelho celular, isso que você tem em suas mãos, não perca isso de vista, é um presente de Deus. É um presente dado pelos céus, um presente de Deus. Quando você tiver dúvida se Deus te ama, olhe para a Bíblia. Abra a palavra, porque a Bíblia, Renato, a Bíblia, Davi, a Bíblia é Deus se revelando para nós. E se você entender o valor do que você está segurando aí nas suas mãos, se você entender isso. Se você entender a preciosidade que você tem em sua casa, que você instalou aí no seu aparelho celular, você nunca mais terá dúvida do amor dele por você e de quem ele te chamou para ser. E dentre tantas histórias incríveis que nós poderíamos mergulhar hoje aqui, dentre tantos ensinamentos incríveis desse livro, hoje nós meditaremos em uma que para mim é muito especial. É um dos meus livros favoritos, preferidos da palavra de Deus. A princípio nós vamos ler aqui duas porções desse livro. Eu pedi para você abrir aí em Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 1. Me dê a sua atenção, por gentileza. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, abre aspas, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Me dê a sua atenção aqui agora. Quero lhe contar uma parte da história até que nós chegaremos. Abra aí, por gentileza, em Neemias 2, a partir do versículo 17. Neemias 2, a partir do versículo 17. O que nós acabamos de ler aqui é o relato inicial da história de Neemias. O fato é que Neemias estava lá cumprindo a sua função, o seu papel, quando Hanani e outros homens que vieram de Judá, de Jerusalém, chegaram e trouxeram notícia. Quando Neemias sabe disso, ele se lança em um ambiente de clamor, de choro, de oração, de jejum, e ele se envolve nessa causa. A Bíblia conta que depois de ele ter orado e chorado, e quando a gente vê a história pelos dados históricos, a gente vê que ele passa 4 meses nesse momento de chorar, de orar, de clamar ao Senhor, até que ele chega diante do rei Artaxerxes, fala o que está acontecendo ao rei, e o rei libera ele a ir até Jerusalém, para participar, para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. E não apenas libera, mas o rei Artaxerxes fornece a ele toda a madeira necessária. E também libera, Tiago, que ele seja acompanhado por uma comitiva real, o exército, para protegê-lo durante todo o trajeto. Quando ele chega lá em Jerusalém, ele faz uma ronda, ele sonda tudo o que está acontecendo. E então ele reúne o povo.
e começa a falar para o povo aquilo que está escrito aqui no versículo 17 do capítulo 2. Agora nós vamos ler novamente. Fiz aqui apenas um contexto para você entender esse lapso do primeiro texto que nós lemos até esse segundo texto que nós leremos agora. Então, depois de fazer essa ronda, Neemias reúne o povo, versículo 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Eu também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e contei tudo o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E encheram-se de coragem para esse bom projeto. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, e nós vamos orar nesse momento, para que o Senhor fale ao nosso coração. Queria convidar a Patrícia para fazer essa oração. Feche seus olhos, querido. Não se desconecte daquilo que o Espírito Santo quer nos entregar. Vamos manter esse ambiente de adoração e de zelo pela presença. Amém. Senhor, nós estamos aqui, Pai, sedentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aquebrantado para ouvir a Tua voz. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nós anseiamos, Pai, pela Tua presença, pelo Teu direcionamento, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, para ouvir tudo aquilo que Tu vai falar conosco agora, Pai, através do nosso pastor, Senhor. Estamos aqui como filhos, esperando a presença do Pai. Vem, Espírito Santo, direciona, Pai, o pastor Josué, Senhor, nesta noite, Pai, e prepara o nosso coração para que a semente caia numa terra, e que essa terra seja uma terra boa, e que venha dar bons frutos, Senhor. É assim que nós choramos, e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como eu disse, queridos, a Bíblia se aplica para diversas áreas da nossa vida. E embora, é claro, que sim, você possa absorver o que será ministrado aqui para a sua vida particular, eu quero te pedir que você fique muito atento a tudo que será ministrado aqui, com foco dessa mensagem. Sim, você pode aplicar, Renan, na sua vida particular. Você pode aplicar na sua casa, na relação, no seu trabalho. Mas esteja atento também a entender que hoje, de forma particular, o foco dessa mensagem é construir e proteger uma igreja saudável. Ouça, você deve olhar de forma atenta para tudo, mas não perca aquilo que está em pauta aqui. Nós estamos em uma série de mensagens chamadas Fundamentos, amém? Então nós vamos continuar mergulhando nesse ambiente, nos fundamentos para uma igreja saudável, uma igreja aonde o Senhor deseja habitar. Bom, o texto que nós lemos aqui, ele está dentro de um contexto. Esse texto ele não pode ser visto ou lido de uma forma isolada. Ele faz parte de um contexto. E que contexto é esse? Vamos voltar um pouco no tempo. Devido à desobediência e ao afastamento aos princípios dados por Deus, o povo judeu ele é levado cativo para a Babilônia. O fato é que depois de longos anos, a Babilônia é vencida por um império chamado Medo-Persa, através de um cara chamado Ciro. Após isso, após Ciro vencer a Babilônia com o seu império, uma parte do povo é liberada e retorna para Jerusalém. É aquilo que nós acabamos de cantar e de ver aqui no Salmo 126. É aqui, eu não sei se você lembra dessa figura, desse nome, um cara chamado Zorobabel. É aqui que a gente tem Zorobabel e a reconstrução do templo.
É nessa primeira leva de pessoas que são liberadas ali do exílio babilônio. Depois de algum tempo, outros são liberados. E agora nós temos a busca pelo retorno à pureza espiritual. Aqui aparece um outro personagem bíblico, que certamente você já ouviu falar dele, ou em mais profundidade, ou em menos profundidade. É um cara chamado Esdras, o sacerdote Esdras, que é o livro que antecede o livro de Neemias. Então aqui está tudo bem juntinho. Depois de mais algum tempo, nós chegamos ao relato descrito no livro de Neemias. Para falar a verdade, como uma informação adicional aqui para você, os livros Esdras e Neemias, originalmente eles eram um livro único. Tamanha é a conexão e a continuidade da história. Eles só foram separados lá pelo século III, mais ou menos. Ao ler o livro de Neemias, esse livro que você tem aberto aí, que nós meditamos uma parte dele aqui, inclusive eu encorajo muito que você leia mais ele em sua casa, você vai ficar impressionado com a quantidade de assuntos que você tem. Ao ler o livro de Neemias, a primeira coisa que nós precisamos entender, pastor Rodrigo, é que nós estamos dentro de um contexto composto por um povo que desobedeceu a Deus, um povo que foi levado prisioneiro, um povo que é libertado depois de um tempo, Davi, e agora tem a missão de reconstruir o templo, tem a missão, Jéssica, de restabelecer a santidade, e tem a missão de reconstruir os muros de proteção da sua cidade, Jerusalém. Eu não sei se você sabe o que significa Jerusalém. Jerusalém é a junção de duas palavras hebraicas. Jeru, que quer dizer cidade, e Zalém, que quer dizer paz. Então, nós estamos falando da cidade da paz, de forma que nós podemos entender que o ambiente da paz, a cidade da paz, precisa ser construída e protegida. É necessário se envolver para construir e para proteger o local onde a paz habita. Nessa história toda, nós temos um recorte, que é o recorte do livro de Neemias. E hoje nós meditaremos em alguns pontos desse recorte. Sinceramente, daria para nós passarmos uma série aqui de mais ou menos 5 meses, 6 meses, contando toda a história, e aprendendo muito, e nos arrependendo muito daquilo que nós temos errado. Mas eu tenho certeza que você pode fazer isso em sua casa. Por isso que nós focaremos em aprender alguns princípios, que são fundamentos para construir e para proteger uma igreja saudável, Lídia. Veja, você pode aprender e aplicar tudo aqui em sua casa, em sua família, na relação com seus colegas de trabalho, mas eu repito mais uma vez, eu estou sendo intencional em repetir, não perca a aplicação de tais ensinamentos para a sua igreja. Seja você membro da Igreja Cristã Bara, ou seja, não perca a aplicação para a Igreja Cristã Bara, ou seja, você visitando, aplicando isso na sua igreja local. O fato é que, entrando aqui na história em si, Neemias, ele era o que nós chamamos atualmente de funcionário público. E qual era a função de Neemias? Neemias, ele servia o rei Artaxerxes, mais conhecido como Rodrigo Santoro, para quem assistiu o filme 300, né? O rei Artaxerxes como copeiro. E o que é o copeiro? O copeiro naquela época era uma das funções de maior confiança do rei. Por quê? A função do copeiro, além de suprir o rei com a bebida que ele beberia, a função do copeiro era beber a bebida do rei antes do rei, de forma que se tivesse veneno, se o rei fosse tentado morrer envenenado, quem morreria primeiro seria o copeiro e não o rei. Então, o copeiro estava nesse lugar de sempre colocar a sua vida em risco, em favor do rei. Dessa forma, muitos reis tinham os seus copeiros como amigos fiéis, porque a cada gole do rei, o copeiro estava colocando a sua vida em risco. Colocando a sua vida em risco para proteger o rei. Então, Neemias é esse cara que está ali muito bem posicionado. Ele tem uma posição de prestígio, Willam. Ele tem uma posição de prestígio, Jaziel.
E ele é muito respeitado entre os seus, porque se tinha alguém que constantemente estava colocando a sua vida em risco, em favor do rei, era o copeiro. A mitologia grega, a mitologia romana, é muito comum quando a gente vê os quadros pintados dos reis, o copeiro está do lado do rei. Tamanho era o prestígio dessa função. Então nós temos aqui alguém que é respeitado, alguém que está em uma posição que, embora seja de risco, é uma posição segura. E esse cara tem muito a nos ensinar. Com base no que nós lemos, a primeira coisa que eu aprendo com Neemias, eu quero que você atente mesmo, vou começar a pregar agora, aqui é só um contexto para você entender. Com base no que nós lemos, a primeira coisa que eu aprendo com Neemias é que esse cara entendeu algo que nós precisamos entender. Porque mesmo estando em uma posição confortável, mesmo estando, Vlad, em uma posição segura, mesmo estando em um local que provavelmente ele nunca seria demitido, mesmo ele estando servindo ao rei, a posição dele não tirou o seu coração sensível, não tirou o seu coração sensível e cheio de amor pelo seu povo e pela cidade santa. É literal que quando Hanani, um dos seus irmãos, chega ali e ele lhe contou sobre a situação do seu povo e de Jerusalém, é literal que ele chorou, jejuou e orou por dias. Eu creio de verdade, amada igreja, que uma das características que Deus quer restaurar em nós como maridos, que Deus quer restaurar em nós como esposas, que Deus quer restaurar em nós como filhos, e como tema central aqui dessa mensagem é construir e proteger uma igreja saudável. Eu creio de verdade que uma das características que Deus quer restaurar em nós, como servos em sua igreja, é a nossa sensibilidade. É que a nossa posição, por mais confortável que seja, não roube a sensibilidade do nosso coração. Eu creio que uma das coisas que Deus quer restaurar em seu povo é um coração sensível, percebendo o que precisa ser feito e se envolvendo. Esse é o ponto 1 dessa mensagem. E eu queria que você repetisse para ficar gravado no seu coração. Sensibilidade para perceber e se envolver. Aleluia. Você pode dizer amém? Neemias, ele estava em seu trabalho. Ou seja, Neemias, ele estava na sua rotina, Elaine. Neemias e Ana, ele não era pastor. Ele não era o líder. Neemias, ele não era o sacerdote. Neemias, ele não era o profeta. Neemias, ele não estava em um cargo de liderança em Jerusalém. Mas o que ele tinha? Um coração sensível. Um coração disposto a ser usado por Deus. Neemias não tinha um cargo. Neemias não tinha uma câmera filmando ele. Neemias não tinha um microfone na mão. Ele não tinha as chaves da igreja. Ele não estava em cima do palanque. Ele não estava no púlpito. Para falar a verdade, ele estava muito longe disso. Ele estava em uma cidade distante, chamada Suzã. Mas ele tinha algo que nós precisamos resgatar. Um coração sensível e disponível para ser usado por Deus em tudo que for necessário. Quando você lê a oração de Neemias, você vai perceber que ele diz, escute isso, você vai ler na sua casa. Eu encorajo você a fazer isso. Aquilo que eu estou falando aqui para você não se compara em nada ao que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Então, quando você lê em sua casa, você vai ver Neemias orando assim: naquele tempo, eu era copeiro do rei. Ou seja, a função que ele ocupava tinha um tempo, João também. A função que ele ocupava tinha uma estação. Naquele tempo, naquela estação, naquele momento, eu era copeiro do rei. O que ele está dizendo é que aquilo tinha momento para iniciar e para acabar. Mas quando você vê a oração dele,
ele diz de forma atemporal, mas nós somos filhos de Deus. Mas nós somos o povo de Deus. Embora naquele tempo eu esteja servindo alguém como copeiro, isso não muda quem de fato eu sou. Eu não sou um copeiro, eu sou filho de Deus. Amigo, quando Neemias fala da sua função, ele fala de um tempo específico. Nesse momento eu estou como copeiro do rei, mas quando ele fala da sua identidade, ele fala de gerações. Ele fala de passado, ele fala de futuro. Ele diz muito mais do que copeiro de rei. Suiane, eu me defino como filho de Deus. Nós precisamos entender, queridos, abra seus ouvidos em nome de Jesus. Nós precisamos entender que é muito mais do que voluntários, muito mais do que líderes, muito mais do que pastores, muito mais do que músicos, muito mais do que acolhimento, diaconia, comunicação, muito mais do que essas coisas, muito mais do que as funções que nós exercemos nessa estação. A nossa identidade é de filhos de Deus. E isso é muito maior do que o crachá que você coloca no seu peito. Isso é muito maior do que uma blusa de voluntário que você vai vestir. Porque a blusa de voluntário você coloca e tira, mas o sangue de Jesus não. Tem algo que é muito maior do que isso. Nós somos filhos de Deus. Precisamos entender que a nossa movimentação não é devido à nossa função. A nossa movimentação não é devido ao cargo que nós ocupamos. A nossa movimentação é devido à nossa identidade. A identidade de filhos. E como filhos, nós precisamos manter o coração sensível à vontade do Pai. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Neemias começa dizendo para mim e para você: ei, eu não sou líder desse povo. Ninguém colocou a mão sobre a minha cabeça. Ninguém colocou um crachá no meu peito. Mas se o meu povo está sofrendo, eu preciso me envolver. Porque é o meu povo, é o meu sangue, é a minha casa, é a minha família. E eu digo aqui para você, é a minha igreja. É nossa responsabilidade perceber aonde tem um muro caído, aonde que há a possibilidade dessa igreja estar desprotegida. É nossa responsabilidade perceber aonde que nós devemos nos envolver na construção. E ao perceber, nós somos chamados a nos envolver. Cara, deixa eu abrir teus olhos, mergulhando um pouco mais no contexto. Falei aqui de maneira breve. Mas eu quero mergulhar um pouco mais no contexto. Nós estamos meditando na fração do tempo que toca a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas isso se dá depois que o povo judeu começa a voltar do cativeiro babilônico. Se liga aqui, ó, como é que começa. O povo começa a voltar para Judá depois do cativeiro babilônico. Como eu falei, isso aconteceu quando Zorobabel e boa parte do povo foi liberada por Ciro, o imperador da Pérsia, que derrotou a Babilônia. O povo começa, Lázaro, a voltar para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, Mateus, os muros ainda estão no chão. É interessante notar, quando você vê a história, que quando Zorobabel chega com seus homens, ainda tinham pessoas que moravam lá em Jerusalém. Porque a história conta que nem todos foram levados para o exílio. Ou seja, quando Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou os cativos, a história conta que não foram todos que foram, mas foram os nobres e os mais proeminentes. Então, havia pessoas que ficaram lá em Jerusalém. Quando Zorobabel chega após exílio,
acompanhado por aproximadamente 50 mil homens. E isso acontece mais ou menos 70 anos depois, cumprindo-se a profecia do profeta Jeremias. Eles encontram os que ficaram em Jerusalém. E 70 anos depois, Patrícia, os muros ainda estão no chão. Depois vem uma nova onda de libertação, que é liderada pelo sacerdote Esdras. E mais pessoas são libertadas. A gente já tem 70 anos já. Quando Esdras chega em Jerusalém, isso acontece depois de 80 anos que Zorobabel chegou. Então a gente tem 70, mais 80 anos, e os muros ainda estão no chão. 13 anos depois é que Neemias chega, e os muros ainda estão no chão. A gente está falando de um período de aproximadamente, Tainá, 150 anos. 150 anos e os muros no chão. Cara, se você levar em consideração que uma geração bíblica ela é contada por aproximadamente 40 anos, então nós temos aqui 3 gerações, e quase chegando na 4ª geração. E por que durante 150 anos os muros não foram construídos? Por que tanta gente passa, vê os muros no chão e não se envolvem? O que acontece quando você lê o relato é que uma geração passava para outra os seus traumas. Uma geração passava para outra os seus medos. Uma geração passava para outra as suas feridas. Uma geração passava para outra a sua apatia. Até que essa história chega num cara que está longe. O cara que não está ali, que está longe, chamado Neemias, e esse cara diz, ei, isso acaba em mim. Eu não vou passar essa apatia adiante. Eu não vou passar esse medo adiante. Acabou esse negócio de ficar remoendo as feridas. É hora de se envolver e levantar esses muros. Comigo não, no meu turno não. Agora que eu ouvi que os muros estão caídos, eu vou me envolver e eu só paro quando esse muro ficar de pé. Por que, Neemias? Porque eu não posso deixar que a cidade da paz viva uma situação humilhante, cara. Mas, pastor, eu entendo de Bíblia. Zorobabel foi chamado para reconstruir o templo e não os muros. Você está certíssimo. Mas essa construção demorou décadas. Porque o povo, Mateus, se deixou desanimar pela pressão dos inimigos samaritanos. É aí que a gente vê o que Ageu, o profeta Ageu e o profeta Zacarias tanto falavam, tentando levar o povo para olhar para Deus e olhar para aquilo que Deus estava fazendo, e não para as dificuldades impostas pelos inimigos e pela adversidade que era trazida contra o povo judeu. Querido, olha aqui para mim, eu quero falar isso bem devagar. Tudo é uma questão de olhar, de ouvir, de discernir o que Deus está fazendo. Ou nós olhamos para os inimigos, para as dificuldades, para as adversidades, ou nós olhamos para Deus. O povo passa 40 anos andando no deserto. Por quê? Porque faltou Deus? Não. Porque estava olhando para o lugar errado. Porque estava caminhando em direção à terra prometida, mas estava com saudade do Egito. O povo vai prisioneiro para a Babilônia. Porque está faltando profeta? Não, mas porque estão olhando para o lugar errado. O povo é liberto do cativeiro babilônico e demora a reconstruir o templo. Por quê? Porque Deus mudou? Não. Mas porque estavam dando ouvido aos inimigos. Porque estavam dando lugar para os inimigos falarem ao seu coração. Ei, presta atenção que eu quero falar bem devagar. Eu quero que você entenda isso. Se você sair daqui agora, você precisa entender isso em nome de Jesus.
Quando nós paramos por causa das ameaças inimigas, quando nós paramos por causa da adversidade, nós estamos dizendo que, pelo menos para nós, aquilo que o inimigo faz, diz ou pensa sobre nós, tem mais poder do que o que Deus faz, diz ou pensa ao nosso respeito. Deixa eu te contar algo. Quando eu era pequenina, a Dani sabia que se pulasse na piscina, ela poderia se afogar. Ela tinha essa consciência. Por isso, ela não pulava na piscina, a não ser que eu estivesse dentro da piscina e esticasse os braços para ela e dissesse: pode pular. Não foi a piscina que mudou. Não foi ela, pastor Rodrigo, que aprendeu a nadar repetidamente. Não. O que mudou é que a palavra do pai dela era mais forte que o medo dela. Qual era o inimigo dela? O medo, a piscina, a água, afogar-se. Mas tinha alguém ali, em meio àquela situação, que vencia todos os inimigos dela. O pai dela era mais forte do que tudo. A consciência de que o pai dela a seguraria nos braços. A consciência de que o pai dela a manteria segura. A presença e a palavra do pai dela era maior do que todo o medo que podia paralisá-la. Pedro anda sobre as águas, sim ou não? E quando é que ele afunda? Quando ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas. Tem alguém que está entendendo o que é que eu estou pregando aqui? Queridos, dar ouvidos aos inimigos, olhar para as ondas, focar nas adversidades, faz-nos viver assim como foi com aquele povo, tirando os olhos de Jesus, da vontade de Jesus, e nos faz passar mais tempo com os muros no chão. Querido, desde que o mundo é mundo, os inimigos se levantam. Não é nada pessoal contra você, mas eu quero que você entenda. É que Satanás, Haroldo, é que Satanás, Gabriel, ele sabe que se essa igreja se unir, se essa igreja olhar para Cristo, se essa igreja calar a voz dos inimigos e entender o que Deus tem sobre nós, uma igreja forte nascerá. Uma igreja unida e alinhada com a vontade de Deus. E isso é tudo que Satanás não quer. A pergunta não é se tem inimigos se levantando contra o povo de Deus, porque isso sempre existiu e sempre vai existir. A pergunta que a gente tem que fazer é se nós estamos ouvindo a voz que vem do alto e discernindo a vontade de Deus sobre nós. Porque se a gente discerne a vontade de Deus sobre nós, não há inimigo que nos pare. Perceba que quando Neemias ouve sobre o que está acontecendo em Jerusalém, ele não espera que seus irmãos o implorem por ajuda. Ele não espera que seus irmãos insistam que ele se envolva. Quando Neemias sabe o que está acontecendo em Jerusalém, ele não espera que alguém lhe nomeie como pertencente à causa. Não, ele não precisa esperar isso. Ei, Neemias era judeu, cara. Ele já estava envolvido. Aquele assunto dizia respeito a ele. Eu quero que você imagine a cena de forma contrária. Vamos imaginar aqui como é que seria esse possível diálogo. Neemias não se envolvendo. Neemias, cara, os muros estão caídos. Imagina Neemias respondendo: é mesmo? O que eu tenho a ver com isso? Eu nem moro em Jerusalém. Eu nem tenho pretensão de voltar para lá. Eu estou em Suzã, eu não estou em Jerusalém. Isso é assunto de vocês. Não é assunto meu. Deixa eu codificar para você. O que tem a ver com isso? Eu sou do louvor, eu não sou do acolhimento. O que eu tenho a ver com isso? Eu sou do acolhimento, eu não sou da limpeza. Pede o diácono aí, ó. O que eu tenho a ver com isso? Eu sou da limpeza, eu não sou do Baraquides. Não, cara. Você não é do acolhimento, você não é da limpeza, você não é do Baraquides, você é do corpo. Não deixe que a sua função mude a sua identidade. Você é do corpo de
Cristo, e como corpo de Cristo, você serve aqui, mas tudo diz respeito a você. Louvor, acolhimento, limpeza, baraquites, comunicação, baristória, projeção e qualquer outro ministério são extremamente úteis, mas não definem quem você é. Porque você, filho de Deus, e como filho de Deus, você deve construir e proteger uma igreja que reflita Jesus Cristo, de forma saudável, unida e relevante para a nossa cidade. Essa missão diz respeito a você. Ei, Neemias nos ensina que não importa a posição que ocupamos, se o meu povo sofre, eu sofro junto. Se meu povo chora, eu choro junto. Se tem a construção de muros para proteger o meu povo, então eu devo arregaçar minhas mangas e me envolver, porque é a minha cidade, é a minha casa, é o meu casamento, são os meus filhos, é a minha filha, é a minha esposa, é o meu marido, é a minha igreja. Você pertence a essa igreja, amém? E você que está nos visitando pertence a uma outra igreja. Então, seja aqui ou seja lá, os desafios da sua comunidade de fé são seus. Olhe para a história do povo de Israel, que demorou mais de 150 anos para levantar os muros, e reflita. Eu quero levar você a uma reflexão. Quanto tempo a gente vai demorar para construir essa igreja? Se depender do seu coração, quanto tempo a gente vai demorar para levantar esses muros? Estou falando do templo não. Estou falando do espiritual. Dessa igreja saudável, refletindo a luz de Cristo. Sabe por que eu estou falando isso, Daniel? Sabe por que eu estou falando isso, Ramon? Sabe por que eu estou falando isso, Fabiana? Porque eu não preciso esperar que o outro visite, eu posso visitar. Eu não preciso esperar que o outro abrace, eu posso abraçar. Você não precisa esperar que o outro limpe, você pode limpar. Ah, como eu fiquei feliz, cara, em ver os irmãos se movimentando de forma voluntária, na corrente de oração pela vida da Fabíola, que já está em casa com a sua família, amém? Aleluia, aplauda ao Senhor. Cara, eu estou lá trabalhando na correria, de repente chega aqui no grupo dos homens, um homem chama os demais para uma oração coletiva. Daí vem um outro e cria um link de uma sala virtual para orarmos todo mundo junto. Daí tem uma irmã que cria um relógio de oração. Daí um outro grupo de irmãs se organizam para ir até a casa da Fabíola, recebê-la após a alta. Eu acredito nisso. Eu sonho com essa igreja. Essa igreja é possível. Ela não é uma utopia. Ela é real e só depende de nós. Será que esse sonho é seu também? Será que o seu coração queima quando falamos dessa igreja? Será que os seus olhos brilham quando nós falamos dessa igreja? Porque se a sua resposta for sim, eu sonho com essa igreja, então se levanta, pega uma pá, pega uma enxada, bota o cimento nas costas e vamos construir essa casa. Aleluia. Olha só perceber que os muros estão caídos. Tem muita gente que percebe. Foram 150 anos percebendo os muros no chão. A grande questão não é se nós temos quem percebeu que há uma construção para fazer. A pergunta é: aonde estão os homens e mulheres que se envolverão nessa obra? Homens e mulheres que quando veem os muros caídos, homens e mulheres que quando ouvem sobre muros caídos, que quando sabem dos muros caídos,
Homens e mulheres que batem na mesa e dizem: não, cara, isso é o meu povo. Essa é a minha igreja. Eu me envolvo. Eu vou construir e vou proteger. A pergunta que fica não é quem percebeu os muros no chão. A pergunta é: aonde estão aqueles que vão construir? Onde estão aqueles que se envolverão na construção do seu lar? Onde estão aqueles que se envolverão no processo de abrir a Bíblia na sua casa? Onde estão aqueles que não esperarão por outros, mas dobrarão os seus joelhos em oração? Onde estão aqueles que não perceberam apenas os muros caídos? Não. Onde estão aqueles que dirão: esse assunto é meu. É a mim que o Senhor está chamando. Porque se o Senhor me fez reconhecer, eu vou me envolver. Vamos continuar. Na segunda parte que lemos, há algumas coisas que me chamam a atenção. Queria que você abrisse novamente em Neemias capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse, isso é Neemias falando, então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, nós vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para esse bom projeto. Eu acho interessante a beleza que há nesse texto. E aqui nós chegamos no ponto 2 da mensagem. Repita comigo: a construção precisa de coragem. Veja, a primeira coisa que Neemias faz aqui nesse momento é ampliar a consciência do povo, abrindo os olhos daquele povo sobre a situação que eles estavam vivendo. Neemias diz: vocês estão vendo a situação terrível que estamos. Cara, olha o que Neemias está dizendo. Ele se inclui. Ele diz: estamos. Ele não diz: vocês estão vendo a situação terrível que vocês estão. Não. Ele diz: nós. Porque isso diz respeito a mim também. Outra coisa linda é que Neemias abre os olhos espirituais do povo. Se liga, há 150 anos tinha gente lá. Eu estou falando de 150 anos. Se nós contarmos apenas de Zorobabel para frente, ainda assim é muito tempo. São aproximadamente 93 anos. Quando você vê a história, principalmente da perspectiva dos profetas Zacarias e Ageu, você percebe que o povo estava com medo, Willam. Com medo de quê? Eu já falei isso aqui. Com medo de ser atacado. Com medo dos inimigos, dos samaritanos. Inclusive, do rei da Pérsia. Então Neemias faz o povo ver o que Deus tinha feito. Ele diz assim: eu contei como Deus tinha sido bondoso e o que o rei tinha me dito. Sabe por que ele contou o que o rei tinha dito? Porque do ponto de vista daquele povo, era impossível que o império da Pérsia é o império que derrotou a Babilônia. Cara, pensa comigo. A Babilônia prenderam os caras, Luiz Carlos. Ou seja, mais forte que eles. Aí vem o império e derruba a Babilônia. Ou seja, esse império é mais forte que a Babilônia. E nós estamos subjugados por ele. Então esse tal rei deve ser um cara terrível e temível. Então Neemias conta o que esse imperador fez. Conta que esse imperador Artaxerxes o liberou. E não apenas isso, mas deu madeira para a construção. E não apenas isso, mandou o seu exército ir protegendo Neemias durante toda a viagem.
Quando Neemias fez o povo enxergar os fatos como de fato deviam ser enxergados, pelo olhar espiritual. Quando Neemias abriu os olhos espiritual do povo, o povo entendeu: Deus está com a gente. Porque é impossível que o rei da Pérsia faça isso, se não for Deus. Queridos, o muro é algo físico. Você concorda comigo? Sim ou não? O muro é algo físico. Neemias e o rei são seres humanos. Construção, argamassa, tijolo, brita, é algo físico, você concorda? O que é que Neemias está dizendo? Olhe para as coisas desse mundo do ponto de vista espiritual. Olhe para o que está acontecendo do ponto de vista espiritual. Ei, Bara, abre teus olhos espirituais. Olha para aquilo que está acontecendo entre nós com os olhos espirituais. Nós não estamos envolvidos em uma guerra de estrutura. Nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. O que Neemias está dizendo é mais ou menos assim. Gente, eu sei que os muros são físicos. Eu sei que o rei Artaxerxes é um homem. Eu sei disso. Eu sei que vocês têm medo dos seus inimigos. Eu sei que vocês têm medo que os persas nos ataquem. Mas pare para observar do ponto de vista espiritual. Não olhe apenas para o físico. Vejam, era impossível que o rei Artaxerxes não liberasse. O imperador da Pérsia. É impossível do ponto de vista humano que ele me desse madeira, que ele mandasse o seu exército, mas vocês viram o que acabou de acontecer. É impossível que isso acontecesse se não fosse Deus dizendo para nós: chegou a hora de construir. E aí, quando o povo não olhou mais para o físico, mas entendeu a movimentação de Deus, o povo disse: é mesmo. Não tem como isso acontecer. Deus está com a gente. E agora nós vamos reconstruir. E aí a gente vê o que está escrito no versículo 18. E o povo se encheu de coragem. E coragem aqui é fé. É discernir pelos olhos espirituais que Deus está agindo. Aonde? No ordinário, para fazer coisas extraordinárias. É a coragem para pular na piscina, porque tem certeza que o Pai está dentro. É a coragem para colocar o pé fora do barco e andar sobre as ondas, porque tem certeza que Jesus não vai desamparar. É a coragem para construir uma igreja saudável, porque nós podemos ver os feitos do Senhor. Neemias faz o povo olhar para aquilo que Deus tinha feito, a fim de que o povo enxergasse o que eles não estavam enxergando. Ei, Bara, Deus está agindo.